Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre estatística descritiva. Nos outros vídeos nós falamos um pouco sobre os gráficos, as tabelas, e hoje eu quero falar um pouco sobre as medidas, resumo. O que acontece, né? A estatística descritiva, ela resume as nossas informações, as nossas variáveis. Então, eu quero só lembrar vocês que essas medidas, né, essas formas de resumo, tanto para as informações da nossa população, quanto para as informações da amostra. Então, essas informações, essas formas de resumo que nós vimos foram as tabelas, os gráficos, e hoje nós vamos falar sobre as medidas. Em especial, nessa aula de agora, nós vamos falar sobre as medidas representativas, ok? Para não ficar muito extensa a nossa aula. Por que nós calculamos ela, né? Embora as técnicas utilizadas como tabelas e gráficos sejam extremamente úteis, elas não permitem fazer afirmações concisas e quantitativas que caracterizam a distribuição dos valores como um todo. Então, a gente utiliza apenas um valor para caracterizar nossa variável inteira. Então, a gente vai conseguir um valor para representar toda a nossa variável. Como que a gente vai fazer isso? Bom, antes disso, a gente vai entender, né, quais são essas medidas. A gente tem aqui as medidas de posição, que também são as medidas representativas, que a gente vai falar hoje, né, da média, mediana e moda, que tem os percentis, né, e os quartis, e as medidas que podem avaliar a nossa medida central, que é a média, é a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Mas esse é um assunto para as próximas aulas. Antes de começar a aprender a calcular essas medidas, eu quero que vocês entendam que os nossos dados podem estar de duas formas. Eles podem estar em row ou agrupados. Como que é a nossa apresentação dos dados? A princípio, os dados são chamados de dados brutos, que são os primeiros dados obtidos. Então, da forma como nós observamos realmente, né? Então, como vem o vetor das observações da nossa variável. Os dados em row são quando nós ordenamos os dados, tanto em ordem crescente ou decrescente. Então, ordenamos, né, por ordem de valor, e aí a gente fica com um vetor nessas observações. Então, a gente pode trabalhar com os dados em row. Ou, nós podemos também trabalhar os dados de forma agrupada ou em classes, igual a gente já aprendeu até a agrupar ou agrupar em classes aqui. Tá? Então, se os dados estiverem separados de acordo com a frequência, nós temos uma forma de construir, né, de calcular as medidas descritivas. Olha aqui um exemplo para vocês. Os dados em row são dessa forma aqui, ó. Então, temos 35 mulheres e nós temos o vetor dessas idades. Então, nós observamos as idades de 14 até 74 anos e aqui a gente tem todas as informações de forma ordenada, né, crescente, todas as 35 idades. Também, além de dados em row, nós podemos chamar de dados não agrupados, que é o que é mais comum. Os dados agrupados ou em classes podem ser dessa forma, que é quando nós temos o número de medicamentos ingeridos, por exemplo. Eu agrupei o número de zeros que eu observei. Então, eu contei a frequência, eu observei quantas vezes o número 0, observei 275. Então, ele está agrupado nas frequências. Então, é como se eu tivesse um vetor de 275 observações, só que aqui eu agrupei essas frequências. Eu observei o 0 275 vezes, o 1 250 vezes, o 2 113 e assim por diante. Ou eu posso também ter os dados agrupados em classes dessa mesma forma, como a gente já calculou, né? Inclusive, foi essa mesma tabela que a gente calculou nos exemplos das aulas anteriores. Vou deixar até aqui o vídeo como sugestão para vocês assistirem como que constrói esse tipo de tabela. Então, cada um desses tipos de organização, a gente vai ter uma forma de trabalhar as medidas descritivas, tá? Hoje, nós vamos falar sobre as medidas descritivas para dados em row, tá? Mas antes também de falar das medidas descritivas, eu acho muito interessante a gente falar sobre as terminologias e convenções. Por quê, gente?
quando nós calculamos qualquer medida, tanto da nossa população quanto da nossa amostra, nós vamos utilizar algumas terminologias para identificar essas medidas. Quando essa medida é calculada da população, nós chamamos ela de parâmetro, que é o nosso valor real, nosso valor sem erro algum, né? E a terminologia dela é as letras gregas. Por convenção, nós utilizamos, na maioria das vezes, o mi para identificar a média e o sigma para identificar o desvio padrão, sigma 2 a variância, e o pi para identificar a proporção. Quando essas mesmas medidas são calculadas a partir dos dados da amostra, nós denotamos essas informações pelas letras do alfabeto latino. Então, olha aqui, nós temos a média, um X com a barrinha em cima, né? E a variância nós utilizamos o S e a proporção o P. Aqui eu coloquei o chapéu para vocês saberem também que se nós utilizarmos uma letra do alfabeto grego e nós colocarmos um chapéu, nós estamos dizendo que aquela medida é uma estimativa e não um parâmetro. Então, se a gente utilizar o chapéu, pode ter certeza que aquela informação é uma estimativa, ok? Então, letra do alfabeto grego, parâmetro. Letra do alfabeto latino, estimativa. Se tiver o chapéu, estimativa. Beleza? Vamos finalmente falar sobre as medidas representativas. Elas apresentam as informações em forma quantitativa, resumindo os dados em apenas alguns valores. Elas são a média, mediana e a moda. Então, vou apresentar todas elas aqui para vocês com um exemplo, hein? Um exemplo com dados reais. A primeira medida que nós temos é a média. Então, a média, ela representa o ponto de equilíbrio de um conjunto de dados. Eu coloquei ali uma balança do lado dela para vocês lembrarem realmente disso. Ela é o valor que, né, busca o equilíbrio entre todos os valores observados. Ela é a medida mais utilizada em estatística e nós temos vários tipos de média. Aqui eu vou falar com vocês sobre a média aritmética e a média ponderada. A média, ela é muito utilizada, mas ela tem uma desvantagem que nós temos que tomar muito cuidado. Qual que é a desvantagem da média? Ela é influenciada por valores extremos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Toda vez que nós falarmos da média, nós vamos ter que usar uma das medidas de dispersão para verificar se a média é ou não bem representativa dos dados. Ok? Vamos começar então com a média aritmética. A média aritmética é a média simples, tanto é que ela tem esse nome, mas a gente acaba só chamando de média, tá? Então, a média é a soma das observações dividida pelo número de observações, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou somar todas as observações que eu tenho e dividir pelo número de observações. Então, se eu somei N valores, eu somo esses valores que eu observei e divido por N valores. Tá? Então, aqui eu estou fazendo a representação para uma amostra, né? Então, a média de uma amostra, mas para quando essa informação é calculada para uma população, a terminologia, né, só muda aqui o nome que eu dou, porque a fórmula é a mesma. Então, eu poderia só trocar o x barra pelo mi aqui, calculado a partir da população, eu troco o x barra pelo mi. Essa fórmula, gente, é para dados não agrupados, ok? Resumindo essa fórmula, a gente pode utilizar esse símbolo que nós temos aqui. Não fiquem com medo. Muita gente tem medo, né? Mas não precisa ficar com medo. Esse símbolo aqui é a somatória, tá? É uma letra grega, que é o sigma maiúsculo. E ele indica que eu preciso somar todos os valores de x, tá? E ele tem um identificador aqui, que é para i de 1 até o valor de n. Então, eu vou incrementar o i de 1 a 1 até chegar no valor de n. Então, some xi de 1 até n. É isso, é a mesma coisa, gente, dessa fórmula aqui em cima, só que eu tô simplificando para eu não precisar ficar escrevendo essa soma, tá? Então, tanto faz eu escrever o que eu escrevi nessa fórmula aqui embaixo,
e nessa aqui em cima, tá bom? Vamos para um exemplo da média, onde nós queremos saber a idade média das mulheres positivadas com Covid-19 na data de 15 de junho em Maringá. Então, nós temos aqui um vetor com 35 observações, que são as 35 idades das mulheres positivadas nessa data. Então, nós sabemos que a primeira observação aqui, né, como os dados estão ordenados, é o 14. Então, o 14 é o X1, o 16 é o X2, o 19 é o X3 e assim por diante até o X35, que é o 74. Para nós calcularmos a média, nós temos que fazer o quê? Somar todas as nossas observações e dividir pelo número de observações que nós temos. Então, nós vamos fazer lá o X1 mais X2 mais X3 até o Xn e dividir por N. Então, quem vai ser? Vai ser o 14 mais 16 mais 19 mais 21 mais 23 até o 74. Depois que fizer essa soma, a gente divide por 35. Então, a minha soma lá deu 1.394. Dividido por 35, a gente consegue uma média de 39,82 anos. Então, quer dizer que a média da idade das mulheres, né, positivadas com Covid-19 nessa data é de 39,82 anos, aproximadamente 40 anos. Da média ponderada. A média ponderada é calculada atribuindo-se peso aos valores coletados. Então, a ponderação é um sinônimo de peso. Nós temos que considerar que cada observação tem um peso. Então, a gente tem que vir aqui e multiplicar cada observação que nós temos, pelo seu respectivo peso. Então, x1 vezes o P1 mais x2 vezes o P2 e assim por diante até a nossa última observação. E a divisão aqui no nosso denominador vai ser pela soma dos pesos. A gente coloca um P aqui junto com o XP para indicar que essa média é uma média ponderada. Resumindo a nossa fórmula, eu posso também escrever aqui nos termos com a somatória. É só colocar, então, a somatória de I igual a 1 até N para XI vezes PI. E a divisão, né, é só a soma dos PIs. Vamos para um exemplo para média ponderada. Esse exemplo aqui é o mais pedido, né? Eu acho que vai ser o mais interessante, porque é o que todo aluno aqui pede. Professora, qual que é a média que eu fiquei? Será que eu passei? Então, é a média que geralmente todos os meus alunos precisam fazer no final da nossa disciplina para saber com que média que ficou, se foi aprovado ou não. Então, muitas disciplinas possuem um sistema de pesos em suas avaliações. Isso gera muitas dúvidas nos alunos. Para saber a média de sua nota, o aluno precisa realizar a média ponderada nesse caso. Então, aqui no nosso caso, na maioria das disciplinas de estatística, nós temos lá que a avaliação 1 tem o peso 1, na avaliação 2 o peso 1 também, e a avaliação 3 tem o peso 2. E aqui nós temos que o aluno tirou 76 na primeira avaliação, 80 na segunda e 82 na terceira avaliação. Para nós calcularmos a média desse aluno, nós temos então que considerar o peso dessas avaliações. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer a somatória de cada nota vezes o seu respectivo peso. Então, vai ser cada nota vezes o seu peso. Então, 76 vezes o peso dele, da primeira nota, que é 1. Então, 76 vezes 1, mais a segunda nota vezes o peso da segunda nota. Então, 80 vezes 1, mais a terceira nota, que é 82, vezes o peso da terceira nota, que é 2. Então, resolvo essa questão, né, do numerador, deu 320, e o denominador é a soma dos pesos. Então, eu somo os pesos, que é 1 mais 2. Então, vou dividir por 4 e conseguir aqui o número de 80, a média de 80. Então, a média ponderada desse aluno é 80. Beleza? Outra medida que nós podemos conversar aqui, que é uma medida representativa, é a mediana. A mediana é a medida que ocupa a posição central do conjunto de dados após os dados terem sido colocados em ordem. Tá? Não podemos esquecer que os dados precisam estar em ordem para
então, calcular a mediana, para a gente obter a mediana. A mediana, então, ela divide exatamente o nosso banco de dados ao meio, ou seja, nós deixamos 50% das observações abaixo da mediana e 50% das observações acima da mediana, independente se o total de observações que nós temos é um número par ou um número ímpar. Vamos discutir isso. Detalhe, por que eu coloquei uma faca ali na mediana? Para vocês lembrarem realmente isso, ela corta as nossas observações ao meio. Então, imagina ali, ó, passando uma faquinha e cortando as nossas observações ao meio, tá bom? Então, por isso que eu identifico com uma faca, beleza? Vamos ver aqui, então, a fórmula para dados não agrupados da mediana. Ela é representada por MD, tá? Algumas outras referências representam ela pelo X com um tiozinho em cima, tá? Não tá errado. Vocês podem utilizar a terminologia que vocês quiserem, mas o MD é o mais comum, ok? Quando a gente tem os dados não agrupados, nós precisamos observar se nós temos um N par ou um N ímpar. Se o N for par, pelo nosso exemplo aqui, a gente consegue observar que quando o N é par, então N20, nesse nosso exemplo, para deixar 50% das observações abaixo, que seriam 10 observações, e 50% das observações acima, seriam 10 também, nós não temos um valor exato, que seria a mediana. Então, para N par, a mediana é a média dos dois valores centrais. Então, é isso que está falando aqui na fórmula da mediana. Então, é XP mais XP mais 1, né, que é a posição do P mais 1, dividido por 2, onde o P é N sobre 2. Ok? Então, para mediana par, ela é a média dos dois valores centrais. Quando a mediana é ímpar, eu tenho sim um valor exatamente, né, um valor central, que divide, né, que deixa exatamente o mesmo número de valores abaixo e o mesmo número de valores acima. Então, tem no caso 19, eu tenho 9 observações abaixo e 9 observações acima. E eu tenho exatamente um valor que deixa esse 50% abaixo e 50% acima. Então, para N ímpar, eu só preciso encontrar a posição desse meu valor, ok? Vamos para um exemplo para cada um desses casos, ok? Para N ímpar, então, um exemplo para N ímpar, vamos ver aqui, ó, qual a idade mediana dessas mulheres positivadas com Covid-19 aqui na nossa cidade. Temos 35 mulheres, os dados estão dispostos em ordem, não podemos esquecer disso, tá? Então, as idades estão dispostas em ordem, o N é ímpar, então, vamos utilizar a fórmula para mediana ímpar. Como que a gente vai fazer isso? Então, como a fórmula da mediana ímpar é só encontrar o valor de XP, eu preciso encontrar qual que é o valor do XP. Qual que é o valor do P, aliás, né? Então, quem que é o valor de P? Para N ímpar, o P é N mais 1 sobre 2. Então, é só substituir as informações que nós temos. P vai ser N, que é 35, mais 1, dividido por 2. Então, 35 mais 1, 36, dividido por 2, 18. Já fiz direto ali, mas essa conta é muito simples, né, gente? 36 dividido por 2, 18. Então, o meu P é 18, e aí é só substituir o P por 18 na fórmula da mediana. Então, minha mediana é o X18. E aí, é só contar, gente. É só vir aqui no meu rol de dados e contar quem que é o meu X18. Lembrando, como as minhas observações estão em ordem, é só contar mesmo. Então, venho aqui, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18. Então, quer dizer que a idade mediana das mulheres positivadas com Covid-19 nessa data é de 40 anos. A interpretação pode ser essa, ou pode ser que 50% das mulheres positivadas têm idade inferior a 40 anos, ou 50% das mulheres têm idade superior a 40 anos. Isso, gente, a interpretação que você vai fazer para a mediana vai depender do público que você vai dizer.
ok? Então, se o seu público entender o que é uma idade mediana, você precisa falar só que é a mediana. Se o seu público não entender, você precisa deixar claro que 50% das observações estão abaixo desse valor e 50% estão acima desse valor. O próximo exemplo é um exemplo para N par. Então, nós temos aqui, por coincidência, um N de 36. Primeira coisa, as idades estão dispostas em ordem. O N é 36, então meu N é par. E eu vou utilizar a fórmula para N par aqui para encontrar a mediana. Como que a gente vai encontrar a mediana? Eu tenho que realizar a média dos dois valores centrais, igual eu falei no começo. Vamos só substituir, então, as informações para a gente encontrar a mediana. Para descobrir, então, a mediana, eu preciso primeiro descobrir quem que é o P. O P, para a fórmula de N par, é apenas N sobre 2. Então, aqui no caso, N é 36 dividido por 2, eu tenho 18. Então, meu P aqui também é 18. Então, vou substituir o P por 18. Então, eu tenho XP mais, olha aqui, prestem atenção bem aqui nessa nossa fórmula. XP mais 1. Gente, então, é P mais 1. É 18 mais 1, 19. Esse mais 1 está somando no P e não no X, tá bom? Então, é no P que ele está somando. Então, X19. E aí, eu vou procurar nas minhas observações quem que é o meu X18 e quem que é o meu X19. Então, vou procurar lá X1, X2, X3, X4, X5 e X6. X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, 14, 15, 16, 17, 18. Já estava sublinhado, né, professora? Podia ter aqui já visto. Então, o X18 é o 38, então é só substituir lá na nossa fórmula. E o X19 é o 39. Então, 38 mais 39 dividido por 2 é 38,5. Então, 50% das mulheres têm uma idade inferior a 38 anos e meio e 50% das mulheres têm uma idade superior a 38 anos e meio nessa data. Então, a idade mediana das mulheres positivadas nessa data é de 38 anos e meio, tá, gente? Então, essa é a nossa mediana, tá bom? Vamos para a nossa última medida, que é a moda, tá? Então, a moda é uma medida de tendência central também, que é o valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Por que a professora colocou algumas pessoas com a mesma blusa, a mesma camiseta ali? Porque, sim, você pode fazer uma relação com a moda do vestuário, né? Moda de roupa, moda tendência. Por quê, gente? Porque é o que mais se repete, é o que todo mundo está usando. Então, é a maior frequência. Então, se você quiser fazer essa relação, você pode fazer também, ok? Então, é o valor que mais se repete. Uma série, ela pode ser amodal, ou seja, ela pode não ter um valor que se repete com uma maior frequência. Então, todos os valores se repetem com o mesmo número de vezes. Uma série pode ter um valor só, então ele pode ser unimodal. Ele pode ser bimodal ou ele pode ser multimodal, ok? Então, aqui nós não temos uma fórmula para calcular a moda, tá? Vamos ver a moda das idades das 35 mulheres do nosso exemplo. Então, a idade modal, ou a idade com maior frequência entre as mulheres positivadas com Covid-19 em 15 de junho, na cidade de Maringá, foram 26, 35 e 40, que foram observadas 3 vezes cada. Então, a gente teve um empate ali e a gente pode considerar essas 3 idades como as idades mais frequentes, ou a idade modal. Então, no caso, nós temos uma variável multimodal, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês, sobre medidas de posição, medidas representativas. Aqui tem um exemplo. Façam um exemplo, deixem o resultado aqui nos comentários. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Não esqueçam de se inscrever no canal para ter sempre dicas e aulas assim bem fáceis, bem tranquilas. E garanto para vocês que eu vou trazer a estatística de uma forma mais suave aqui para vocês, tá bom? Um beijo, até mais.